mais uma vez pedindo ao Espírito Santo que nos fale ao coração nessa noite. Amado Espírito Santo, a igreja é tua e nós estamos debaixo da tua inteira direção e pela tua palavra somos nutridos, pela tua palavra fortalecidos e orientados, e é a tua palavra, uma vez nos revelada, desobedecida, nos leva a grandes provisões, grandes vitórias, e por elas somos protegidos, porque é assim que tu ages como um pai e nos fala por ela. E é agora que nós abrimos a tua palavra, que o Senhor, mais uma vez, com teu doce Espírito, nos leve a uma concentração muito forte, para que entendamos o teu recado, a tua vontade para as nossas vidas, a tua graça, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos sendo ensinados, a partir da carta de Paulo aos Efésios, a sermos uma igreja de valores. Igreja de valores. Uma igreja sonhada pelo Pai Celestial. E eu quero, nesta noite, ser o mais didático possível para transmitir-lhes o recado da parte de Deus, orientado, portanto, nesta carta de Paulo aos Efésios, que eu quero convidá-los a abrirem no texto que se encontra em Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em eu seja ousado a falar como me cumpre fazê-lo. Muito bem, o que é que nós temos aqui da parte de Paulo? O que a gente encontra aqui é Paulo nos motivos essenciais e fundamentais quais nós precisamos nos fortalecer. E esses motivos são os três: ficar firmes contra as ciladas do diabo, resistir no dia mau e, depois de vencermos tudo, permanecermos inabaláveis. Quantos aqui, e é claro que eu acredito que chegou aqui, seja isso, mas quantos de fato querem ficar firmes nas ciladas do diabo, resistir o dia mau e vencer tudo, permanecer inabalável? Aleluia. Então, presta bem atenção no que Paulo vai falar, porque esta carta e esse texto que nós estamos vendo, ele vai nos dar toda a direção, toda a orientação para que esta seja a minha e a sua realidade. E Paulo, primeiramente, nos dá um quadro geral de qual é a nossa condição, quais são os nossos enfrentamentos. Depois ele nos fala sobre as lutas pelas quais passamos e enfrentamos, nos fala das grandes de vitória que temos, da nossa condição como igreja, e aí nos dá essa orientação de como igreja, como é que nós podemos, de fato, chegar onde Deus espera que cheguemos, que é
nessa condição de, passando pelo mundo, por todas as contingências, permanecermos, e não só vencermos, mas permanecermos inabaláveis. Então, Paulo fala isso, e ele continua nos informando que estamos diante de duas frentes de batalha, na terra e no céu. Por quê? Porque somos seres espirituais. Seres espirituais inseridos numa dimensão espiritual, que a Bíblia chama de regiões celestes. O apóstolo Paulo deixa claro que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo. Mas ele diz também que nós temos um adversário. E ele diz que esse adversário tem um nome. E o diabo está igualmente nestas regiões celestiais, neste ambiente espiritual. E ele não está só, ele está acompanhado de uma gangue. E a Bíblia diz que são os dominadores que têm e estão nestas regiões conhecidas, regiões celestiais. E é neste ambiente que é travada a grande batalha. E aí ele nos diz que temos inimigos agindo. De que forma esses inimigos agem? Primeiramente, criando ciladas. Jesus Cristo disse que eles agem roubando, matando e destruindo. Mas a estratégia de matar, de roubar e destruir, primeiramente é criando ciladas. Veja o que Paulo diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que não caiamos nas ciladas do diabo. Cilada é um negócio muito complicado. Temos que ele é sorrateiro, que não se apresenta, que não se dá a ver, e é ele quem está criando ciladas. E a ideia é de que o mundo está como um campo minado, um campo cheio de armadilhas. E entre uma e outra armadilha há um filete de caminho, e passar por este campo minado, que é o mundo, é praticamente impossível sem que a gente exploda, sem que a gente seja atacado com estas ações do inimigo, roubados, mortos ou destruídos. Então, Paulo fala dessa realidade. Fala também da natureza desse inimigo e do sistema criado por ele. Então, Paulo vai nos dando um quadro da onde nós estamos inserindo e quais são os enfrentamentos que nós temos. Então, ele diz que a luta não é uma luta natural. Não é uma luta entre iguais, gente como nós, de carne e sangue. É uma luta sobrenatural, forças espirituais do mal, elas estão acontecendo, tudo isso, nas regiões celestes. Denuncia, de forma bastante dramática, é que nós somos mais fracos que este inimigo violentador. Algo que nós precisamos entender e aceitar é o fato de que todos nós somos potencialmente fracos, todos nós, diante desse inimigo violento. E este inimigo é preponderante sobre nós, porque ele sabe de nós mais do que nós mesmos sabemos de nós. Ele tem preponderância sobre nós porque ele manipula um sistema forte, muito bem aparatado, muito bem pensado. E o apóstolo Paulo chama esse sistema de cosmocrátua.
uma vez aqui, cosmocrátor é a figura daqueles que estão por detrás do sistema. Por exemplo, quando você assiste uma notícia sobre o presidente da República reunido ali com seus ministros, ou quando você vê a movimentação de um grupo político, de um partido político que tem muita influência no país, e você não vê as articulações, você não vê a figura do líder que também é sorrateiro, que não se apresenta diante de nós, mas você vê e você sente, você percebe os resultados avassaladores desse sistema. Então, aquela imagem do líder reunido com a sua equipe é estão por detrás do sistema, os que movimentam o sistema de um lado para o outro, os que o manipulam. Pois é assim que o apóstolo Paulo classifica o sistema maligno. O diabo é o líder maior e a sua equipe é composta de principados, potestades, dominadores e forças do mal. E esses seres malignos têm preponderância sobre os humanos. Porque na queda, nós somos todos frutos de uma queda, nós somos frutos de um rompimento com Deus. Então, ali, naquela queda, esses inimigos ganharam poder sobre a humanidade. Então, o diabo é mais forte que a humanidade. E ele é mais maldoso que a humanidade caída. E ele sabe mais do que nós, sabe mais de nós do que nós mesmos sabemos de nós. Então, humanamente, somos frágeis. Nosso adversário prepondera porque sabe e porque manipula. Manipula e cria ciladas, e ele sabe como as criar. Paulo fala das forças espirituais do mal, criando situações e dias maus. Sede fortalecido existe. O que existe é a ausência do bem. Em tese é isso. Mas a maldade, depois da queda, se tornou possível. Por quê? Porque depois da queda, a maldade ganhou manifestação histórica, seja no ser caído por excelência, o diabo, que foi o primeiro a cair, seja em nós, que fomos dados por ele, para a rebeldia contra Deus. Então, o mal não existe, mas os maldosos, sim. Eles que por queda manifestam aquilo que é possível manifestar do mal. Então, Paulo nos fala dessas forças do mal, orquestradas pelo diabo, que é mais maldoso que qualquer um de nós, e mais maldoso do que nós todos, e que levou a maldade a se tornar um fim em si mesma, de modo que ela se manifesta sem que haja algo que justifique a sua manifestação. Ela se manifesta do nada, e ela vai crescendo, e a maldade vai tomando conta, e Paulo chama isso de mistério da iniquidade. Isso pega nós todos, e pega em todas as áreas da vida, porque em todas as áreas nós vemos as manifestações da maldade e maldosos atuando. Então não tem a ver só com o plano político, governamental, social, ambiental, físico, emocional, mas em todas as vertentes da vida. Então essa é a condição criada por queda, e foi a condição em que toda a humanidade se colocou debaixo desta opressão e debaixo deste ataque, debaixo desse tema sobre a humanidade. Mas há grandes notícias. E a grande notícia que Paulo nos dá é que na dimensão do céu já está tudo absolutamente resolvido. Nas regiões celestiais, tudo está conquistado. Nas regiões celestiais, Jesus é o vencedor. Nas regiões celestiais, a vontade dele é protagonizada. Lá no seu reino está estabelecido o reinado de Deus, e o reinado de Deus é o reinado de amor, é um reinado de libertação, é um reinado de cura, é um reinado de desatamento, é um reinado de liberação.
de Deus é um reinado de vida e em abundância. E o Senhor sustenta todas as coisas nas suas mãos. Nada escapa do Senhor. Pode ser uma cilada para mim, para você, mas não escapa do Senhor. Pode ser sorrateiro para mim, para você, mas não escapa do Senhor. Pode ser uma praga que caminha na escuridão, mas não escapa do Senhor. Dele é o reino. Ele tem o controle sobre todas as coisas e sobre todos. Não apenas tem o poder da criação, mas tem o poder da sustentação, tem o poder da preservação e tem o poder da redenção, o que é glorioso. Tem o poder garantido pelo sangue do Cordeiro Santo, Filho de Deus, que abriu mão da sua glória. E por causa desse, o Senhor pode perdoar todos os pecados. Por causa o Senhor pode perdoar pecadores, mas o Senhor pode quebrar todas as algemas, o Senhor pode abrir todas as cadeias, Ele pode desamarrar, Ele pode desfazer todos os laços, Ele pode desmontar todas as ciladas, o Senhor pode nos purificar toda a injustiça, pode nos recuperar e recuperar a nossa história. Por quê? Porque Deus pode invadir o passado, Deus pode invadir até o inferno e tirar a alma do inferno e o inferno da nossa alma e operar cura e libertação entre todos os homens da terra. É a notícia primeira. A segunda grande notícia extraordinária que Paulo nos dá é que na dimensão da terra, no dia a dia, a igreja é a representante legal do governo de Deus. O poder de Cristo e a sua autoridade foram compartilhadas com a igreja. Então, onde quer que a maldade esteja acontecendo, a igreja representante de Cristo, a igreja em autoridade e poder de Cristo, ela está lá fazendo o seu papel. Ela tem de estar lá fazendo o seu papel, orando e fazendo com que a maldade retroceda. Portanto, somos nós, a igreja, que temos de nos opor ao mal. Somos nós que temos de nos opor à maldade. Aqui na terra, somos nós que temos de nos opor ao maligno. Nós temos uma responsabilidade na história, nos opormos ao mal, nos opormos ao maligno, diminuir o sofrimento onde for possível diminuí-lo, diminuir a opressão do diabo onde é possível diminuí-la em todas as áreas. Então essa é a grande notícia que Jesus nos dá. Ele tem todo o poder já conquistado e Ele repartiu isso com a igreja. No céu Ele é vitorioso e na terra Ele tem a nós, seus representantes, para exercer o poder contra todo mal e maldade. Então, Paulo diz isso, para que você possa exercer o seu trabalho, para que você possa exercer a sua função, para que você possa ser Deus espera que sejamos na reconquista de toda essa terra perdida, na recuperação dela e dos seres humanos em especial. Ele diz à igreja: sede fortalecidos no Senhor, a força do seu poder, para depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. Portanto, diz Paulo, que assim seja, mas para tanto, diz Paulo, tomai a armadura de Deus. E a armadura para uma guerra. A armadura, atos para este enfrentamento, que nós não vemos, mas eles são reais. E aí então Paulo começa a nos falar dessa guerra espiritual e ele diz de 6 aparatos: da verdade, couraça da justiça, sandálias da paz, escudo da fé e capacete da salvação e espada do Espírito. Agora, é absolutamente importante saber que as armas poderosas que nos são dadas e os atos espirituais não são mecanismos de força ou violência operadas por nós humanos. Não. A gente luta com posturas.
A nossa força está em sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa grande arma e grande estratégia de guerra para vencermos tudo e permanecermos inabaláveis. A nossa força ela está em sermos parecidos com Jesus. A força do poder de Cristo entra em ação quando a igreja se alinha com o Senhor, quando eu e você nos alinhamos com o seu caráter, quando eu me alinho com a sua vontade. Paulo diz, é em Cristo que tudo acontece. Muito bem, os aparatos de guerra. E ele inicia dizendo, cinturão da verdade. O que isso representa na prática, para uma vez revestidos disso, esta condição nos levar a sermos apoderados por sermos parecidos com Cristo. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Qual é a verdade? A verdade é uma só. É Cristo e a sua palavra. E é absolutamente entender isso, que Deus não tem compromisso com qualquer palavra. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus não tem compromisso com qualquer outra verdade, com a minha verdade, com qualquer outra verdade. Ele só se compromete com a palavra dele. Então, o cinturão da verdade é a nossa disposição de estarmos recebendo a sua palavra e a sua vontade em nossas vidas. Aí ele nos diz sobre a couraça da justiça, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça são os valores do Evangelho. A couraça da justiça não é algo que nos é colocado de fora para dentro. Esses valores foram impregnados na vida da igreja pelo Espírito Santo. Foi impregnado nos filhos de Deus, em nós. Por isso é couraça de dentro para fora. É a ética de Cristo intrínseca em nós. O Espírito Santo frutifica seus valores dentro de nós. Gálatas 5, 22 a 23, nos fala do fruto do Espírito, da vida do Espírito, que é derramada, que é colocada, que é impregnada em nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Daí, a partir da honestidade, a construção da verdade de Deus, a transparência, o próximo, a generosidade, os valores do Evangelho. Sabemos da nossa fragilidade, mas porque o Senhor revelou a nossa identidade, agora nós somos os seus filhos lavados e libertos pelo sangue do Cordeiro. E nós, como igreja, temos o Espírito em nós, e agora os valores do reino de Deus estão presentes em nós. E são os valores do reino de Deus que determinam se Deus está agindo ou não na nossa vida. Se eu possuo ou não a couraça da justiça. Porque se eu as tenho, porque se Deus estiver agindo em mim, porque se o Espírito estiver derramado em mim e produzindo em mim o seu caráter e os seus valores, então as minhas ações serão tais e quais as dele. Os meus pensamentos serão tais e quais os dele. Os meus valores serão tais e quais os dele. Se tais e quais valores não aparecerem, e é porque por algum motivo, Deus não está exercendo o seu reinado em mim aqui na terra. Então me falta a couraça da justiça. Queridos, se eu possuo a couraça da justiça, se o Espírito Santo está em mim, se os valores de Cristo estão impregnados em mim, então, eu e você não temos desculpas para cair. A couraça da justiça me impede de optar pelo erro ou justificar as quedas. Eu não tenho um álibi. Eu agora sou
responsável pelo bem. Eu sou responsável pela adoração. Eu sou responsável pelos valores que proclamo. Eu sou responsável pelos valores que eu adotei como formadores da identidade. Se não, veja o que Jesus disse em João, no Evangelho de João, capítulo 14. Ele disse assim: vem aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Que é uma frase interessante, porque ao que parece, é que a frase naturalmente esperada seria: vem aí o príncipe deste mundo, eu não tenho nada com ele e ele não tem nada comigo. Mas não foi isso que Jesus disse. Ele disse: ele nada tem em mim. Ou seja, em mim ele não encontra espaço para a sua rebelião. Em mim ele não tem como me utilizar para manifestar a sua rebelião. Em mim ele não tem onde colocar alavanca. Em mim ele não tem no que se apoiar. Não há espaço para ele em mim. Ele nada tem em mim. Isso quer dizer que nós não somos mais reféns do mal, reféns do maligno, reféns da maldade. Então, clamar pela couraça da justiça, em suma, significa isso: dá, Senhor, que o maligno em mim não tenha nenhum espaço para promover a sua maldade, a sua rebelião. Amém? Por quê? Porque quem somos nós, irmãos? Nós somos os que voltaram da rebelião. A humanidade foi cooptada pela rebelião, mas Jesus, e pela sua ressurreição, Ele nos recebeu de volta. Ele se derrama em nós. Ele nos faz nascer de novo. Não faz sentido o rebelde ter qualquer ponto de apoio em nós. Não faz sentido o maligno ter qualquer ponto de apoio em nós. Não faz sentido mais. E é assim que nós caminhamos, portanto, poderosos para agir e para vencer o diabo e permanecermos inabaláveis. Paulo continua e diz: sandálias, estarmos calçados das sandálias da paz. Calçai os pés com a pregação do Evangelho da paz. Isso tem a ver com o movimento. Especificamente, o movimento de andar na direção do outro, paz próximo. Com as sandálias da paz, eu andarei na direção do próximo e com o próximo. Paulo diz em Colossenses 3,15 que a paz torna-se o juiz entre duas pessoas. Ou seja, se eu for assumir uma postura, e isso for causar um mal-estar, uma tristeza, uma desarmonia, uma briga entre eu e meu irmão, por exemplo, entre eu e minha esposa, eu simplesmente não faço o que eu gostaria de fazer. Simplesmente não faço. Por quê? Porque a paz que há entre nós custou o sangue de Cristo Jesus. As pessoas ficam pensando, e alguns acham que é impossível a gente ter 32 anos juntos e a gente brigar. E acham que isso é uma coisa que não acontece, mas não. Você entende agora por que é que a gente não briga, não faz isso nunca? Porque nós temos a paz como juiz. Esta paz custou o sangue de Jesus Cristo. Nós não brincamos com isso. Nas nossas relações, nós estamos sempre calçados com as sandálias da paz. Isto é viver aquilo que Romanos 12:18 diz, que no depender de paz com todos os homens. Então a sandália da paz nos coloca completamente harmonizados entre nós. E isso é uma arma poderosíssima contra o diabo, porque é na unidade que a igreja alcança plenamente a vitória. A igreja é corpo, e ela
como corpo, vence isoladamente. Então, é absolutamente importante paz com o próximo. Feitos dessa paz redundem em vitória e conquista absoluta sobre o diabo e as suas obras. Amém? Paulo diz o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Alguns pensam que fé é algo etéreo, transcendental, um estado zen. Claro que não. A fé é racional. Tem gente que acha que não, acha que a fé é irracional. Mas como irracional? A fé só é dada a seres racionais, irmãos. A fé, como ciência, só é dada a gente que pensa, que raciocina. Aliás, a fé, ela expande a razão, porque mostra que há mais coisas entre o céu e a terra. Há mais. E a gente tenta o que vemos e o que não vemos, especialmente por causa da fé. Aquilo que está por detrás da maldade. Nós estamos com o clamor da fé. Intervenha, Senhor. Principalmente quando a maldade é absolutamente marcada pela falta de senso, pela estupidez, pelo desvario. Aí você sabe que você não está lidando com uma coisa simples, palpável, natural. Não! Então você usa a fé e você luta com aquilo que você vê e com aquilo que você não vê, dizendo, intervenha, Senhor. E Deus ouve o clamor e intervém. Veja o que está acontecendo com a nossa nação brasileira. Olha a limpeza que está acontecendo na nossa nação. Isso é um milagre dos mais gloriosos possíveis às nossas vistas. O desmonte deste esquema é um milagre, porque era algo tão amarrado e tão escondido e tão bem feito e tão articulado que jamais isso iria se desfazer por qualquer ação humana. Então, o que está acontecendo é obra de Deus. Ninguém de bom senso, nesta hora, está defendendo um partido, uma ideologia, político X, político Y, nada. O povo está com sede de justiça e as coisas estão mudando, porque a igreja está. Intervenha, Senhor. E Deus está intervindo. Então, a fé, queridos, ela não é fé no poder de Deus. Fé no poder de Deus é lógica. Deus é Deus e Todo-Poderoso só pode ter poder mesmo. Então, isso é uma questão de lógica. E esse tipo de fé não muda Deus, porque Ele é. Acabou. Isso não muda Deus. Agora, a fé que muda Deus, a fé que faz Deus se levantar do trono e agir a nosso favor, a fé que faz mente em nosso favor, a nosso favor, é a fé no caráter de Deus. É a fé no amor de Deus por mim. Uma boa definição de fé é essa que eu coloquei. Fé é relacionamento com Deus a partir do conhecimento que temos de Deus, do seu caráter e do seu amor por nós. Vamos dizer isso juntos? Fé é relacionamento com Deus a partir do conhecimento que temos de Deus, do seu caráter e do seu amor. Esse tipo de fé nos deixa absolutamente seguros em todas as circunstâncias da vida, porque reconhecemos em um Pai que tudo pode, e um Pai que tudo pode e vai fazer pelos seus filhos. Então, fé no caráter de Deus e no amor de Deus é o que me faz ter paz com Deus. As sandálias da paz me colocam em paz com o meu irmão, uma poderosíssima. Mas o escuro da fé me traz paz e me coloca em paz com Deus, o que também é uma extraordinária arma contra o diabo. Paz com Deus,
Você tem paz com Deus? Esta pergunta ela é perturbadora, porque a grande verdade é que nem todos nós temos paz com Deus. Quando é que a gente perde a paz com Deus? A gente perde a paz com Deus quando a gente acha que Deus devia ter feito uma coisa e Ele não fez. Ele devia ter respondido aquela oração e Ele não respondeu. Ele devia ter feito aquele milagre e Ele não fez. E aí a gente fica dizendo, por que não deu certo? Por que não aconteceu? Por que Deus não respondeu? Por que Deus permitiu? Por quê? Por quê? Quando a gente faz isso, a gente perdeu a paz com Deus. E a igreja está lotada de gente perturbada, empanturradas de dúvidas sobre o agir de Deus. A paz com Deus vai embora, porque a gente não está mais simplesmente aceitando a vontade de Deus. Porque, vamos combinar, né, gente? Deus não tem de se explicar. Deus não tem de se explicar. Não é verdade? Mas quando a gente entra nesse conflito, não aceitando os fatos, então a paz vai embora. Paulo diz que o escudo da fé, ele apaga esses dardos inflamados. O escudo da fé, ele destrói esses argumentos contra Deus. É o escudo da fé que desfaz qualquer dúvida que tenhamos sobre o agir de Deus a nosso favor. E aí, Paulo, um exemplo de homem em paz com Deus. Sua carta aos Coríntios, em 2 Coríntios 11, 27, Paulo faz um relatório espantoso do seu ministério. Ele conta lá do seu trabalho árduo, fala das suas circunstâncias, dos seus enfrentamentos, e ele vai relatando, e a coisa é terrível. Ele diz lá, dos versos 24 em diante, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, jejuns, em frio e nudez, e por aí vai. Diante de um relatório desses, qualquer um diria, caramba, que cara azarado é esse Paulo. Ele mesmo poderia pensar, Senhor, que catiça é essa que está em cima de mim? Servir o Senhor é uma fria, estou fora desse negócio. Não é? Com esses enfrentamentos, com esse relatório. Mas ele nem por pensamento faz isso. E ele está preso. Como pode? Só há uma explicação. Ele continua acreditando no caráter de Deus. Ele consegue não desanimar, ele consegue não desistir, reclamar, consegue não mudar, só porque ele continuava a confiar no caráter de Deus. E apesar de muitas vezes estar vendo tudo contrário às suas expectativas pessoal, ele continuava a confiar no caráter de Deus e no amor de Deus por ele. Ele estava em paz com Deus. Está tudo certo. Está tudo nas mãos de Deus. Está tudo sob o controle de Deus. Não é que está certa a injustiça. Não é que está certo a doença. Não é que está certo a falta do dinheiro. Não é que está certo a maldade. Não. Está certo a vida. Eu continuo nas mãos de Deus. Está certo Deus que continua sendo o soberano sobre todas as coisas, garantindo que tudo está concorrendo para o meu bem, mesmo que eu não sinta, porque o seu caráter é imutável e o seu amor por mim não se diminui. Então, apesar dos meus olhos verem tudo errado, entre eu e o Senhor está tudo certo.
eu estou em paz com Deus. Isso é alguém que usa o escudo da fé. Com o escudo da fé, eu apago todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Então, compreendendo, irmãos, vamos continuar por mais alguns minutos apenas. Capacete da salvação. Paulo diz que eu venço tudo e permaneço inabalável quando eu tenho a cabeça coberta com o capacete da salvação. Isso é extraordinário, porque isso fala sobre a recuperação da mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16, nós encontramos uma das mais extraordinárias informações da operação de Cristo em nós. E lá é dito que nós temos a mente de Cristo. E Paulo faz uma alusão aqui ao elemento principal da restauração da nossa imagem e semelhança com Deus. Porque a cosmovisão bíblica conta, lá em Gênesis, que o fundamento principal da imagem de Deus em nós está no coração e na mente. O homem, originalmente, antes da queda, ele pensava e sentia como Deus. Com a queda, o pecado trouxe a iniquidade. E a depravação do homem, a partir daí, foi radical e total. Porque o pecado corrompeu o intelecto, a vontade e a faculdade moral de toda a raça humana. Mas em Cristo, nós temos a plena recuperação das nossas funções intelectuais, emocionais e psicológicas. Quando eu me ponho revestido do capacete da salvação, eu efetivamente passo de novo a pensar e a sentir como Deus. Então, o capacete da salvação é o ápice do que o Espírito Santo está fazendo em mim, porque eu passo a pensar e a sentir como Deus. Amém? Último, a espada do Espírito. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diz Paulo. E a espada do Espírito é o que nos leva a ler a palavra, as Escrituras, com paixão. A espada do Espírito, a palavra de Deus, é a única palavra que me dá direção para atingir as conquistas de Deus para a minha vida. E o extraordinário disso tudo é que pela sua palavra, Deus fala com a gente. Está acontecendo agora, em muitos corações aqui. Em todos, eu creio. Ele está falando agora, porque nós estamos expostos à sua palavra. E aí a palavra vai nos guiar. O Senhor vai nos levar a entender os seus desígnios. Diante de cada situação, o Senhor revela a estratégia. Ele revela os mistérios da vida. E Ele dá sabedoria para agirmos diante das circunstâncias que são levantadas diante de nós. Então o Senhor fala ao coração, e quando abrimos a sua palavra e cremos nela com paixão, então eu fico tranquilo, porque tudo está favorável. A pergunta de muitos é: como passamos ilesos pelo mundo? Embainhando a espada do Espírito. O salmista, consciente disso, disse lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E a palavra de Deus me livra de pecar. Me livra de pecar. E é aí que então eu posso caminhar alinhado com Deus, posso ter a minha recuperação de imagem a Deus e dia a dia, fortalecido no Senhor e na sua força, vencer esta luta, essa batalha espiritual e vencer todas as implicações dela na terra, no campo da nossa estada e permanecermos inabaláveis. E Paulo encerra com um pedido de oração. Ele diz: orem por mim. Verso 19. Um pedido de certo modo surpreendente, porque numa oportunidade que ele tem no fim desta carta de pedir oração por ele poderia
tantas coisas, não é? Que foi protegido em suas tumultuadas viagens, que não lhe faltasse sustento ou provisão, ou que não lhe faltasse amigos, que ele fosse livre das prisões, pela sua saúde, enfim. No entanto, ele pede oração para que lhe seja dado no abrir da sua boca intrepidez para fazer conhecido o mistério do Evangelho do Senhor Jesus. Ele pede graça para pregar o Evangelho. Por quê, irmãos? Porque ele tem a sua mente e a sua alma tomadas pela paixão por salvação de vidas. E Paulo faz aqui, encerrando a sua carta, uma conexão que muitas vezes nós não... É uma conexão entre a espiritualidade e a evangelização. Porque ou nós caímos para um lado, evangelização, sem nos preocuparmos com a espiritualidade, ou muitas vezes, preocupados com a espiritualidade, nós nos preocupamos com a evangelização. Paulo termina fazendo essa conexão. E ele nos dá um termômetro para medir a espiritualidade e o verdadeiro compromisso de uma igreja, segundo o foco, a vontade. E ele diz que o primeiro termômetro, o primeiro medidor, aponta para o conhecimento doutrinário das Escrituras. Ou seja, uma igreja madura, fundada em Deus, espiritual, ela conhece a palavra de Deus. Outro medidor é a vivência cristã, é o testemunho da vida cristã diária. Há um terceiro elemento que introduz, que com isso eu encerro, é vital para nos levar aprovados diante de Deus. E ele fala da evangelização. Uma igreja que ama o Senhor Jesus, fala de maneira intrépida do Evangelho de Deus, espalha com coragem, com ousadia e com vontade a fama de Jesus. Por quê? Porque nascer de novo, nascer dentro do reino de Deus, é o único futuro viável para a humanidade. Igrejas que não pregam o Evangelho de Deus, o que lhes falta, queridos, não é pulso, não é metodologia, não é dinheiro, não é criatividade, é disposição. Falta-nos obediência, fidelidade e verdadeiro entendermos essa realidade. Isso, o verdadeiro quebrantamento transforma os rumos da humanidade, porque é só com quebrantamento que a igreja se levanta e faz a missão que lhe foi cabida. Então eu encerro o desafio. Espalhem a luz. Saiam daqui nesta noite com os aparatos, entendendo todas as questões espirituais, entendendo todos os movimentos de Deus, entendendo todos os movimentos do diabo, entendendo que somos guardados e temos aparatos para esse enfrentamento de guerra, para sermos vitoriosos e permanecermos inabaláveis. Mas saia daqui, para a alegria do Senhor, também se empenhando em pregar o Evangelho de Jesus. Espalhem a fama de Jesus. Sentidos em pregar o de Jesus. Porque isto faz libertar o nome de Deus. Libertar homens na história e da história. E seja essa também a nossa oração por nós. Que Deus nos abençoe para sermos a igreja. Amém? Abaixe a sua cabeça sobre esses aspectos. Ore, porque Deus trouxe aqui para revelar a você o caminho dos enfrentamentos vitoriosos, o caminho do fortalecimento, o caminho que te coloca fincado na rocha, inabalável,
até o dia da vinda do Senhor.